Olá pessoal, eu me chamo Daniele Tedesco. Em primeiro lugar, sou inscrita do canal da Cris Becker, Vida em Michigan. Moro em Michigan desde 2020, sou brasileira, como vocês podem perceber, também gaúcha, conterrânea aí da Cris, adoro o canal dela e foi por isso que a gente acabou se conhecendo aí, por essa simpatia que é a Cris e tudo de maravilhoso que ela compartilha sobre a vida real aqui em Michigan, sobre os lugares, sobre as coisas bonitas, que às vezes quem mora, né, por aqui ou quem mora em outras partes do mundo também, longe do seu país, acaba às vezes até esquecendo e nem prestando atenção de tantas outras coisas que passam na mente da gente, na vida, na qualidade do sono, da estrutura do seu trabalho, da sua família, das suas relações, quando se vai para um país tão distante, longe da família, e tantos problemas que acontecem, emocionais, mentais, e que nem sempre são falados, e só quem vive na pele sabe, especialmente nos primeiros anos ou períodos de adaptação. Então, acabei tendo esse link com a Cris, e por acaso, acabei tendo o convite dela, que estou atendendo aqui, com o maior prazer, para poder falar um pouco, especialmente desse tema das coisas que nem sempre se fala, porque eu sou psicóloga, terapeuta, professora e escritora, e comecei minha carreira em Londres em 2006, 2007, e tive então a experiência de ter morado pela primeira vez fora do país, lá naquela época onde nem WhatsApp tinha, nem internet, nem capacidade de ver as pessoas por vídeo, né? Não tinha tudo, não tinha nem smartphone. A gente saía ainda na rua naquela época com mapinha por escrito na mão, sem saber se olhava para a esquerda ou para a direita, sem ter como se comunicar com ninguém. Depois que estava na rua, era tudo no olhômetro e no parar as pessoas para fazer perguntas quando a gente estava perdido. Então, vivi profundamente essa questão de ser expatriada por mais ou menos 2 anos lá em Londres. Depois voltei para o Brasil, então a partir de 2019 comecei a minha transição aqui para Michigan. E é claro, né, que a gente acaba vivendo algumas coisas novamente, porém, nesse meio tempo, desde que eu trabalhei lá em Londres, eu acabei trabalhando com psicologia desde lá e, evidentemente, acabei trabalhando com muitos brasileiros expatriados, não apenas lá em Londres, como ao redor do mundo todo, já que desde aquela época, então, passei a atender online, na época por telefone, né, quando a gente ainda não tinha Skype nem nada disso, e então conheço bem a realidade de quem vai para fora do país e os sentimentos, os pensamentos, as dificuldades, as configurações emocionais e inclusive familiares, que muitas vezes não são nada fáceis, especialmente quando se tem casamentos aí com pessoas de outras culturas, né? Mas talvez não seja o caso da maioria que está assistindo aqui. Então, se você, por acaso, vive essa vida de expatriado, independente de onde você esteja no mundo, ou conhece quem vive isso, ou simplesmente está de curioso aí, pensa um dia morar fora do Brasil, ou só de passagem, assistindo esse tema, vale a pena você perceber e ouvir sobre coisas que praticamente todo expatriado passa, especialmente as mulheres, que é o foco aqui do que a Cris me pediu para falar, e foram as perguntas que ela recebeu aqui, especialmente de mulheres, e onde eu vou tentar esclarecer um pouco através dessa minha experiência, bagagem profissional, e também tendo vivido na minha própria pele muitas dessas dificuldades que nem sempre quando se olha de fora, né, sobre a vida de alguém que foi embora, se foi embora, certamente foi por oportunidades melhores na sua vida, né, na sua carreira, ou seja lá o motivo que tenha levado à mudança de país. Então, vou procurar de forma ilustrativa aqui, concreta, responder algumas perguntinhas. Espero que isso ajude vocês a saberem que não estão sozinhos e sozinhas e que é natural sentir um turbilhão de coisas que podem levar até mesmo a disfunções até físicas, dependendo do tamanho da dificuldade de adaptação, e isso não tem nada a ver com o problema que você tenha, tem a ver com circunstâncias do meio, dos contextos e de coisas que a gente vai falar aqui a partir dessas perguntas que vocês enviaram para a Cris, tá bom? Então, a primeira pergunta foi assim, se você pudesse falar sobre crise de identidade, contar um pouquinho das experiências que você já teve aqui em Michigan, ouviu, presenciou, e por que acontece a crise de identidade.
Pois é, gente, isso é uma coisa que quando a gente pensa, né, em morar fora do país e quando finalmente se muda, não imagina que é tão forte, mas é. Por quê? A gente, diferente da personalidade, a personalidade é aquilo que se forma lá no núcleo familiar, até os 7 aninhos de idade, onde a gente compõe a nossa forma de ser na vida, a nossa existência, a identidade, ela muda conforme a gente muda de fases da vida, os grupos com quem a gente anda, as pessoas que fazem parte, pensa aí, as pessoas que fizeram parte lá da tua adolescência, talvez tenha tido relacionamentos diversos, tenha casado, tenha separado, tenha conhecido outras pessoas, ou esteja casado até hoje, tenha também tido a tua vida estendida pela família do teu marido ou da tua esposa, o trabalho, né? Cada trabalho que se muda, seja o formato de trabalho como profissional liberal, fazendo parte de uma empresa, sendo pesquisador, sendo cientista, sendo empreendedor, cada um desses aspectos da nossa vida que muda a cada ciclo, a cada fase, ele também altera totalmente o nosso senso de identidade, ou seja, o nosso senso de pertencimento. Quem a gente é, com quem a gente se identifica, que grupo a gente pertence, afinal de contas. E quando a gente faz uma mudança de país, a gente mexe basicamente não apenas numa mudança de grupo, né, como acontece normalmente ao longo de cada ciclo da vida, mas a gente tem uma mudança estrutural, que é uma mudança da nossa pátria, da nossa cultura, uma mudança que nos coloca a precisar pertencer a uma cultura totalmente diferente, como se estivesse em outro planeta praticamente, já que se fala outra língua, se tem outros hábitos, outra forma de se relacionar com as pessoas, outra alimentação, outro estilo de vida e por aí vai. Outro estilo de trabalho, outras leis, outros documentos, outras relações trabalhistas, médicas, de saúde, de educação, todas as estruturas da sociedade são diferentes do que aquelas que a gente está habituado a conviver. E isso causa pra gente, isso sem falar, o distanciamento da família de origem e de pessoas que a gente ama e que gosta que ficaram em outro lugar. Por mais que se tenha contato aí, né, pelas redes sociais e que ajuda muito, né, diferente lá daquele exemplo que eu dei lá de trás, quando nem isso se tinha, mas a tua convivência ela vai ser em outra comunidade e você vai começar a fazer parte de uma outra cultura. E o senso de pertencimento é a base da nossa vida, no sentido da nossa alma. Fazer essa mudança de estrutura tão grande mexe na nossa alma, mais do que inclusive na nossa mente, no nosso psicológico, das nossas emoções. Ou seja, toda a nossa vida é virada de ponta cabeça da noite para o dia e te faz ter que se readaptar a uma série de circunstâncias, de pessoas, da cultura, das estruturas de vida, das estruturas sociais, onde você vai estar inserido e vai ter que se adaptar. Eu costumo dizer, ao longo desses anos todos para meus clientes, que em terra estrangeira, quando a gente começa a achar tudo muito estranho, na verdade, estranhos somos nós, porque a gente é que não faz parte daquele grupo, a gente tá ali por uma circunstância da vida, mas não é o nosso lugar de origem. Isso quer dizer o quê? Que quem nega as suas origens, né, quem tenta apagar o passado, e isso eu vi ao longo dos tempos, né, com os clientes, principalmente com quem saiu do seu país por um trauma muito grande, por um desgosto, seja com a situação do país, seja com os familiares, e simplesmente não quer nunca mais ouvir falar daquilo, sai de mal, né, com o país de origem. Essas pessoas geralmente ao longo prazo têm mais dificuldade de se sentirem com uma identidade clara, porque elas passam a não pertencer nem ao país que elas realmente pertencem, na cabeça delas, e também passam a não pertencer a uma cultura que nunca vai ser a cultura delas. Uma vez eu ouvi de uma paciente lá em Londres, em 2007, algo que eu nunca esqueci. Ela já estava na Inglaterra, já fazia mais de 30 anos, tinha passado praticamente a vida adulta toda dela lá. E ela me dizia assim, apesar de conviver totalmente imersa, né, dentro da cultura britânica, tinha contato com poucos brasileiros. Ela falou, Dani, eu vim fazer terapia, né, na língua mãe, que é português brasileiro, porque não importa quanto tempo eu passe aqui na terra deles, o quanto eu me sinta incluída, eu nunca vou ser uma deles e as minhas emoções sempre vão estar na língua, que é a minha língua materna, de onde moram os meus sentimentos mais profundos e onde eu consigo me expressar. Quando eu tô braba, quando eu tô afetiva, quando eu tô triste, quando alguma coisa me chateia ou quando eu quero expressar uma emoção muito profunda, até boa. Então, olha o quanto isso fala sobre como é a vivência de alguém que acaba saindo da sua casa, né, do seu país e vai precisar se adequar e se adaptar
a um outro ambiente cultural que nunca vai ser de fato o seu. E isso é o que gera a crise de identidade. Então, uma dica prática é a gente nunca esquecer de onde a gente veio. Independente de você sair, né, do Brasil para nunca mais voltar e se sentir totalmente adequado e gostar do lugar que mora e das pessoas e ter conseguido se adaptar ou não, é sempre importante lembrar de onde você veio, quais são suas raízes, quais são as coisas que te remetem àquilo que é familiar, visitar quando é possível e lembrar que esse é o teu lugar e que você tá num outro lugar por circunstâncias da vida que sim afeta a tua identidade, vai te trazer novos ares, vai te trazer aprendizado e uma série de experiências positivas, mas que não é o lugar que você pertence, mesmo que os teus filhos nasçam em outro país e venham a pertencer, a situação deles é outra, mas se a gente conserva essa consciência no nosso coração, na nossa mente, fica muito mais fácil o teu organismo como um todo se adequar e aceitar as mudanças que vêm pela frente sem tanto sofrimento. E especialmente se você veio, né, para um país distante, para passar um tempo ou sem saber se volta ou não fique se questionando sobre isso o tempo todo e simplesmente viva um dia de cada vez. Como fazer isso? Desde que você sai do Brasil, do país que você mora, do país que você pertence, procure saber qual é a programação mental, qual é o projeto, qual é o tempo que ele dura. Parece simples, gente, mas isso faz toda a diferença. E olha que eu acompanho pessoas aí já há mais de 15 anos que passaram por esse tipo de situação. No momento que elas têm consciência e a cada ciclo renovam, como se fossem renovando os votos com o país que pertencem, isso traz menos caos, traz mais capacidade, disponibilidade emocional, abertura mental para adaptação e para se sentir realmente presente, conectado com aquele momento, sem ficar o tempo todo comparando como é no meu país, a qual lugar que eu pertenço, aqui é assim, lá é assado, aqui é bom, lá é ruim, sem ficar nessa crise de identidade. Então fazer esse projeto de saber para onde eu tô indo, por quanto tempo, e quando der essa data, pensar conscientemente, eu vou ficar aqui mais um tempo, eu vou voltar para o Brasil, qual é a minha escolha agora, e não simplesmente se perder na tua proposta, e quando vê se passaram anos, você tá lá insatisfeito, cabisbaixo, não tá lá e nem cá, perdido no meio do oceano, aí no meio do caminho, sem ter realmente as rédeas da tua vida nas tuas mãos ou da tua família, né? Especialmente quando é o caso de você se mudar aí pelo trabalho, pela circunstância de algum familiar, onde você de repente acabou também seguindo esse caminho para poder melhorar a vida da família como um todo, tá bom? Então, já dando uma dica aí prática de algo que eu aprendi nesse tempo todo atendendo pessoas. O processo, outra pergunta aqui. O processo de adaptação, dificuldades com o idioma e sobre ser dona de casa, a cobrança externa que não ajuda em nada no nosso processo. Perguntaram do contato também com os americanos e questões do clima, que é a observação da Cris. Pois é, gente, esse processo de adaptação, a dificuldade com o idioma e com tantas outras coisas que eu falei, né, tudo tão diferente, é uma burocracia enorme para você conseguir se manter, né, no país onde você tá, mudar todo o seu papelado, mudar seus documentos, mudar a forma de dirigir, mudar a escola, mudar a formação, mudar seu diploma, sua carreira, muitas vezes. Tudo isso, alimentação, o lugar que você mora, as pessoas com quem você convive, o que eu identifiquei nesse tempo todo foi algo muito interessante. Por quê? Constatei que esse processo de adaptação, ele causa nas pessoas um quadro de ansiedade muito importante. É natural, talvez você veja pessoas que se mudaram para outro país e engordaram, por exemplo, ou adquiriram muita acne no rosto, ou alguma outra condição de ansiedade que não tinham anteriormente. Por que isso, gente? Nesses anos todos eu atendi muitas pessoas com queixa de muita ansiedade e muitas pessoas, o que me chamou muita atenção, com queixa de ataques de pânico e até síndrome de pânico. E com o tempo observando tantas pessoas com esse quadro, eu cheguei à seguinte conclusão. Uma mudança de país, ela mexe em todas as funções cerebrais ao mesmo tempo. Então, aquele exemplo que eu dava lá no começo, né? Imagina quando a gente muda simplesmente de grupo, de trabalho, de empresa, de cidade, dentro do mesmo país, já existe uma readequação importante do teu cérebro se adaptar com aquilo tudo, porque a gente
Mesmo quem gosta aí de fazer mudanças na vida, o nosso cérebro não é muito dado a mudanças. Ele é adaptado para funcionar de uma determinada forma constante, ele se adequa às situações. E quando a gente muda de país, a gente mexe em todas as funções cerebrais ao mesmo tempo. Quais são elas? Pensa aí aplicando isso no teu dia a dia. A tua atenção fica hipervigilante, fica hiperativada, você tem que ter atenção a todos os detalhes o tempo todo, especialmente quando sai na rua, né? Falam outra língua, são outros preços. Para quem vive em países como aqui nos Estados Unidos, mudam as medidas, né? Não é quilo, é onça, não é metro, é jardas, não é pés, né? Não é... E tem uma série aí de medidas, né, que não são iguais às nossas e que às vezes a gente fica super confuso o dia inteiro. Uma ida no supermercado se torna um motivo de estresse, muda a moeda, então nem se fala, né, o banco, tudo muda de uma hora para outra. Como se a gente tivesse o chão tirado e mesmo que seja em busca de outras oportunidades melhores, a atenção fica hiperativada. Os pensamentos, que é outra função cerebral, mudam completamente, eles ficam como se fossem desgovernados, tentando readequar todo o teu mundo interno, teu mindset a uma nova realidade. Emoções, nossa, essas então nem se fala, tem saudade da família, daí daqui a pouco não tem, quer ficar onde tá, acha onde tá maravilhoso, faz amizades, não sabe se pertence a esse lugar ou não pertence, o que eu vou fazer aqui? Tantas emoções que acabam desgovernadas também é outra função cerebral. Isso sem falar da afetividade, a tua memória que muda também, o teu sono muda, a tua linguagem muda, que é falar outra língua, as sensações que você tem sobre esse lugar, a falta de senso de familiaridade, tudo aquilo que você sente, como as coisas te tocam ao teu redor e a percepção que você tem dessa realidade, que pode ser boa ou ruim e, dependendo do dia, elas podem até mudar. Então, imagina todas essas funções que num dia a dia normal aí dentro do teu país estão lá acomodadas, né? Às vezes uma oscila que outra. Imagina mudando de país, todas essas funções cerebrais precisando se readequar da noite para o dia para um sistema totalmente novo, diferente. Fica caótico. E aí é óbvio que as pessoas vão ter crise de ansiedade, ataque de pânico, síndrome de pânico, como são essas pessoas que eu atendi. Então, o que eu posso te falar sobre isso? Que tem a ver aqui, né? A Cris deu o exemplo, quem perguntou sobre as dificuldades do idioma, e depois a Cris sinalizou também, né? Sobre o contato com os americanos, as questões de clima e tudo isso que muda. Gente, se tem coisa que eu aprendi nesses anos, é a rotina e a constância. Como eu falava antes, desde lá do começo, né? Lá em 2007, quando eu me mudei pela primeira vez, eu entendia conhecimento é ouro, né? Isso que eu tô repassando e compartilhando com vocês agora. A gente, como pessoa, pode até gostar de uma mudança, de uma transformação de vida, de sair da rotina, de uma aventura. Mas o nosso cérebro, ele não gosta muito disso, não. Ele demora para se adaptar. Ele se adapta sim, mas a gente tem que querer. E isso leva tempo. Então, quanto mais, especialmente no começo, você conseguir manter rotina e dar para o teu cérebro o máximo possível de normalidade para aquilo que ele entende como normalidade, melhor. O que é isso? Ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter horário para fazer um exercício físico, mesmo que seja os passeios aí onde você vai caminhar e conhecer os lugares num primeiro momento, mas saber que aquilo é uma atividade física que vai oxigenar o teu cérebro, vai ajudar essas funções cerebrais a se adaptarem. Ter alimentação adequada, que é algo que as pessoas muitas vezes perdem quando vão morar num outro país, te ajuda muito a manter o senso de familiaridade também do teu paladar e, consequentemente, das tuas memórias afetivas que vêm junto com a comida e com a tua capacidade de organizar as porções sem descontar a ansiedade na tua alimentação, porque isso pode te trazer outros problemas de saúde depois a longo prazo e, inclusive, mentais, porque uma coisa está ligada com a outra, inclusive a tua biota intestinal, que, por incrível que pareça, já é comprovado que tem tudo a ver com a tua saúde mental. Então, tenta comer, se puder, comida de supermercado, preparar em casa, aquilo que você sempre preparou, isso eu sempre utilizei na minha vida e super funcionou. E manter a tua capacidade de fazer amizades, de circular e de viver um dia de cada vez, se possível, tendo uma agenda. Então, vai mudar de país, compra um planner, compra uma agenda. Eu tenho o meu próprio aqui que eu elaborei para os meus clientes, mas você pode em qualquer livraria, qualquer papelaria, comprar um planner para você poder olhar para a tua semana, olhar para o teu ano,
olhar de verdade para planificar a tua vida e ver ela em perspectiva. Não ficar mergulhado aí nesse monte de emoções confusas e pensamentos desgovernados que vão acontecer, porque lembra, o teu cérebro está tentando se adaptar. Quando você olha em perspectiva, você consegue ter as rédeas da tua vida nas tuas mãos, manter essa rotina, essa familiaridade que é necessária e começar, inclusive, ter criatividade para reorganizar a tua vida, pensar nos teus planos e conseguir, então, dar um passo de cada vez, dependendo aí do contexto de vida que se configurou na tua rotina, tá certo? E sobre ser dona de casa, é importante que a realidade, né, para quem não sabe, de muitas mulheres que muitas vezes acompanham, né, os maridos têm uma oportunidade, são transferidos de empresa, muitas vezes elas têm que largar a sua carreira, a sua empresa, no Brasil, os seus negócios, porque precisam, né, fazer essa mudança quando é uma boa oportunidade para o casal e para a família. E isso causa uma grande crise de ansiedade em muitas, e especialmente quando esse combinado não é bem feito entre o casal antes de saírem do Brasil. Pois é. Então, gente, a primeira situação aqui é saber antes de vir, por isso planejamento é fundamental. Qual vai ser a condição de trabalho da mulher aqui? E muitas vezes as pessoas não sabem que as mulheres, inclusive, não podem trabalhar porque não tem visto de trabalho. Muitas vezes o marido vem com visto de trabalho, mas elas não vêm. Isso, dependendo do país, demora muito tempo para se obter, dependendo da situação de cada pessoa também. Então, muitas vezes são impedidas, e o que eu indico quando precisam ficar em casa, isso é contra a sua vontade, ou leva muito mais tempo, gente, é estudar. Estudar ocupa a cabeça, faz o mesmo trabalho funcional para o cérebro, que o trabalho, né, do que estar trabalhando, e te coloca nessa rotina virtuosa que vai te ajudar a manter o teu cérebro em movimento, com assuntos edificantes, ao invés de ficar com esse turbilhão de coisas ali que eu falei anteriormente, que vão ficar o tempo todo passando pela mente, porque elas estão tentando se readequar para poder te fazer voltar a um senso de normalidade que o cérebro está buscando nesse período. E aí? Se pretende trabalhar, saia do Brasil já com um plano de pensar, bom, meu visto de trabalho vai durar tanto tempo, então depois desse tempo eu vou procurar empregos em área X, Y, Z, geralmente se começa por trabalhos mais simples, né? Lá na Inglaterra eu trabalhei tempos de garçonete, e empregos que a gente vai, que são muito simples, porque muitas vezes não se tem, inclusive, domínio da língua ainda, e inclusive porque, vamos falar a verdade, né? Nos países a tendência é as pessoas manterem o protecionismo em contratarem pessoas do seu país, isso não é incomum de acontecer. Então, acaba-se precisando ralar bastante para encontrar um emprego. Hoje em dia, a oferta de empregos, especialmente aqui nos Estados Unidos, não está tão difícil assim, mas depende muito do contexto de cada casal e dos combinados que se faz e da disponibilidade dessa mulher também, porque, gente, aqui não existem, especialmente nos Estados Unidos e outros países do primeiro mundo, Canadá, Inglaterra, Austrália também, e outros, a tendência é que o casal e a família venha para juntar dinheiro, fazer um pé de meia, conseguir garantir o seu futuro, né? Pensar na sua aposentadoria, numa reserva para essa família, então se fazem concessões financeiras e não se contrata serviços. Além de que, por mais bem que se ganhe, serviços não existem na maioria dos países de primeiro mundo, especialmente, ou seja, faxina, fazer a unha, né? No Brasil, a cada esquina, em qualquer classe social, a gente tem um salãozinho lá da amiga na esquina, vai lá, faz a unha, pelo menos uma vez por mês, faz uma depilação. Aqui não existe isso. Tudo é muito, muito caro, no nível do proibitivo. Então, a casa fica por conta da mulher, toda a limpeza, a educação dos filhos, até o início da primeira infância é em casa, eles não vão para o colégio, creche custa muito caro, apesar da educação ser gratuita, né? Depois de... gratuita não, se paga impostos para isso, não é pouco, mas depois de uma certa idade eles vão para as escolas do governo, mas antes disso tudo isso é pago, então as mulheres ficam em casa, muitas vezes 5, 6 meses na neve, trancadas, com as crianças em casa, tendo todo o trabalho da casa, mais alimentação, mais essa questão de ficar cuidando, né, de tudo que tange aí a organização da família, o bem-estar familiar
e muitas vezes isso deixa elas sufocadas, porque não é assim a vida no Brasil, né? Para começo de conversa, que a gente tem a liberdade de ir para rua, tomar um ar, mesmo que seja ali no quintal ao redor de casa, tem uma mãe, uma irmã, uma tia, uma amiga que sempre ajuda a cuidar, passeia, parece. Aqui não é bem assim. Então, olha quanta coisa vai afetando o cérebro. Tá se identificando aí? Se por acaso você se sente meio sobrecarregada, totalmente sobrecarregada, ou até já teve sintomas físicos, né? Como a ansiedade, como a síndrome do pânico, de coisas que afetam inclusive o teu organismo, tua saúde mental, teu humor, teu ânimo, não te sinta louca, inadequada e desajustada, gente. Tô te falando aqui exatamente o que é esperado pelo teu cérebro. Do que ele passa nesses processos de adaptação. Então lembra, o máximo de familiaridade, o máximo de constância, o máximo de planejamento antes de sair do Brasil, para que você saiba o que você vai passar e por qual período. Tenha algum tipo de expectativa sobre aquilo que vem pela frente, e é possível sim organizar, independente da situação que você venha, porque aí é que são feitos os combinados, especialmente para quem vem em casal, e se evitam muitas brigas e conflitos e insatisfações um com o outro, inclusive depois que já estão naquela situação, porque combinaram antes, combinado não custa caro. Então procura ter alguma clareza de como vai ser a tua situação, porque dá para pelo menos colocar em perspectiva qual é o plano, o que vai ser feito em cada etapa. Isso ajuda demais a tua saúde mental, a de quem tá com você, e também a saúde da família do casal, incluindo a de quem ficou aqui, volta e meia, né? Via de regra, fica preocupado com quem vai quando vê que a pessoa tá aqui em oscilações, né? Em altos e baixos, e se questionando se fez a coisa certa ou errada. Mas uma vez tomada a decisão, não olhe para trás e fique pelo tempo que foi planejado, a menos que não tenha dado conta emocionalmente mesmo, porque isso faz bem para o teu autodesenvolvimento, para a autossuperação também, para evolução pessoal e no relacionamento também, de quem é o caso, de quem vem junto, tá certo? Se tiver mais perguntas, gente, sobre isso, né, que eu tô falando aqui, deixa ali nos comentários que a Cris me passa depois, a gente tenta responder vocês. E aí, passem por essas fases difíceis unidos com quem vocês confiam. Tenham essas pessoas ficado no Brasil, porque é possível hoje em dia ligar, conversar, se comunicar, manter a par, receber apoio, receber amparo, e também com quem está do seu lado. Se amparem mutuamente, ao invés de se destruírem mutuamente, abram suas emoções, sentimentos e pensamentos a cada etapa, que isso ajuda a fazer a autorregulação. Um dia de cada vez, vão se adequando, vão se recompondo, vão se revitalizando, vão reafirmando a vontade de estar ou o que estão fazendo ali, e aos pouquinhos, quando vão percebendo, o cérebro então vai tendo esse respiro, né, para poder se adaptar, se organizar, passar pelas etapas, ter consciência do que vai acontecendo, sem simplesmente querer largar tudo para cima e daqui a pouco acabar, né, com todo o investimento, que não é pouco, financeiro, emocional, de afetos e de tudo que se faz para fazer renúncia, né, de largar o seu país e poder estar numa outra experiência que precisa valer a pena de alguma forma. E é bom que seja assim. E aí, uma outra pergunta. Como lidar com as críticas sendo donas de casa, aqui no caso dos Estados Unidos, né, ou quem está em outro país? Também recebi um desabafo de uma pessoa sobre a Cris falando agora, né, sobre a opinião na criação dos filhos dela, as opiniões que vêm até de familiares que ficaram no Brasil, que não entendem muito sobre a cultura, sobre a cobrança aqui com relação à língua. Então, gente, voltando à questão lá do pertencimento, a questão é a seguinte: sobre essas opiniões que vêm dos familiares, a gente sempre lida com isso, a vida toda, especialmente quando tá em casal e mais ainda quando gera uma família e tem filhos, né? Com uma pessoa que vem de outra família, com seus costumes, com os seus hábitos, com os seus valores, e onde precisa existir essa recomposição. Não é à toa que a maioria dos casais se separa na fase onde o primeiro filho tem ali até 2, 3 aninhos de idade. São muitas mudanças e na cabeça de cada um vem junto a sua família, né? Os seus pais, seus avós, uma bagagem toda que se quer repassar, mas precisa se harmonizar e entrar em acordo ali com a pessoa com quem se casou, né? Ou é parceira, para poder definir o que vai ser passado para essa criança. Só que, quando a gente está
E aí, então, quem vem morar aqui acaba percebendo isso de forma mais forte. Quando a gente está imerso, né, na mesma cultura, a gente não percebe que a gente está tão dentro da família um do outro, que a gente está tão dentro da nossa da cultura, daquela nossa família de origem, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos primos, enfim, nossa história, e da outra pessoa também. E aí se recebe opiniões o dia todo, mesmo quando tá no Brasil, né? Se recebe opiniões, se recebe pitaco, alguns que se gostam, outros que não se gosta, alguns que deixam magoados, outros que são bem-vindos. Mas como se tá dentro de uma mesma cultura, dentro de uma mesma rotina, se sai de casa, parece, troca com outras pessoas, aquilo vai fazendo parte do dia a dia. Agora, quando esse casal, especialmente quando você está falando aqui, né, da cultura, ou de definir ser dona de casa com relação ao combinado aí com o seu marido, porque as circunstâncias são melhores, assim, né, no país de origem, do país para onde se mudou, e quem se muda sabe que são muitas variáveis, é difícil explicar para quem fica, né, o quanto muitas vezes a decisão de a mulher cuidar da casa realmente é mais vantajoso em todos os níveis, para a relação do casal, para a vida material, inclusive às vezes estão impossibilitados, inclusive, de trabalhar. Ou mesmo quando é uma opção da mulher, não quero trabalhar e ponto, qual é o problema se o casal tem condições, né, como família, de ela cuidar da casa, o marido cuidar do trabalho. Hoje em dia parece que isso virou uma afronta, né? Mas ninguém tem que julgar nada, isso é uma escolha do casal, como qualquer combinado que o casal faça, desde aquilo que vão comer, onde vão aplicar o seu dinheiro, ou como é a sua vida sexual ou não, como é a troca de afeto, a experiência e a vida de um casal é sagrada e ela precisa ser respeitada. No momento que se tem, né, uma relação firme com alguém, essa relação tem que estar blindada, onde os combinados sobre a convivência e a vida dos dois cabe aos dois, a mais ninguém. Então, dito isso, com relação aí à criação dos filhos e os palpites da família que fica no Brasil, especialmente quando são palpites e intromissões destrutivas e não visando o seu bem, porque às vezes vem, né, alfinetadinhas de um lado ou de outro, cada um tem os seus motivos, às vezes a pessoa não tá no seu dia, ou olha de fora e toma julgamentos, às vezes até acha que tá falando pro teu próprio bem. Mas lembra que só você pode saber da sua vida como adulto, especialmente se tá em casal, então nem se fala. E quando se tem filhos, e aí é que vem o contraste, quando se tá num outro país, fica mais evidente pelo contraste, né? Porque já está numa outra cultura, rotina dia a dia, acaba ficando evidente o quanto essas interferências da família acabam muitas vezes sendo demais, né? Ou então afetando muito, porque afinal de contas o casal tá num outro sistema, tá numa outra realidade, tá numa outra rotina, e qualquer coisa que venha de fora passa a chamar a atenção. Coisa que, quando estão morando no Brasil, nem sempre é assim, né? Um disse isso, outro disse aquilo, entra por um ouvido, sai pelo outro, se eu aproveito, se eu não aproveito, como eu falava anteriormente. Mas, estando aqui, a coisa fica mais contrastante. E mais contrastante ainda, porque é inevitável fazer esse raciocínio aqui, quem perguntou falou, né? Como é que eu vou explicar que a cultura é totalmente diferente? Como é que eu vou explicar que as cobranças aqui são outras? Como é que a pessoa vai entender se ela não tem dimensão do que é morar fora do país e está sujeita a outras regras, a outros costumes, a outra cultura, a outra forma de ser, onde muitas vezes não vai ser possível passar tudo o que veio da família de origem. E aí, quem vai julgar isso? Por isso, gente, o importante para quem mora fora é a dor e delícia de ser casal longe da família de origem. Pois é, porque tem muitas dores, como essas que a gente está vendo aqui, sobre coisas da família de origem acabarem passando batidas, não ter tanto convívio com os avós, com os tios, com os priminhos. E é claro que essa convivência vai trazer algumas perdas, né, sobre aquilo que se teria se estivesse convivendo normalmente na mesma cultura. Porém, a delícia é o casal que resolve. E isso eu acompanhei ao longo de todos esses anos, acompanhando muitos casais também. O casal que está consolidado num outro país, tem a sua rotina, tem a sua convivência bem estabelecida, ele também vai ter a oportunidade de selar melhor essa relação, de contar apenas um com o outro, porque na hora dos conflitos, das brigas, das divergências, não tem simplesmente, vou sair da rua, dar uma volta e daqui a pouco eu volto, ou vai lá para casa do pai, da mãe, chora as pitangas, depois volta com a opinião que ouviu de um ou de outro. Não, vai ter que se resolver entre si. Vai ser um sistema que acaba tendo que se retroalimentar de uma forma muito intensa. E isso causa o quê? O vínculo de confiança fica mais forte.
Só que, é claro, os dois têm que estar disponíveis para isso. Mais uma vez, o plano lá do começo do porquê vieram, do quanto tempo vão ficar, influencia muito no inconsciente dos dois nessa hora. A se apoiarem mutuamente nessa experiência que estão vivendo em conjunto e de saberem qual é o combinado e se estão para ficar, quanto tempo ficam, por quanto tempo mais é o combinado de que é certo que vão ficar por aqui, qual é o combinado sobre a criação dos filhos, e tudo isso tem que estar muito coeso entre esses dois. Se isso estiver muito claro entre vocês, vai ficar muito mais fácil conseguir, educada e diplomaticamente, passar isso para a família de origem verbalmente, mesmo que seja em termos de precisar desagradar algumas pessoas e ter que comunicar sobre os seus novos limites, né, os boundaries que a gente fala aqui, que são literalmente aqueles contornos que o casal saudavelmente precisa ter para conseguir realmente consolidar o seu ninho, estejam eles a dois ou com os filhos, porque só eles sabem o que eles vivem no dia a dia, o que eles passam, o que eles precisam readequar, o que eles precisam conduzir num país tão diferente, contando geralmente apenas um com o outro e alguma rede de amigos que geralmente tem ao seu redor. Então, gente, aqui estão alguns dos exemplos e algumas das questões que mais afligem quem já está morando fora do país. E se você ainda não veio ou pretende morar fora do Brasil algum dia, leva em consideração essas coisas, porque são 15 anos aí acompanhando pessoas nessa situação que não me deixam mentir. É claro que tem exceções aos casos que eu tô falando, cada caso é um caso, cada um tem a sua experiência, mas via de regra, isso tudo eu aprendi com essas pessoas em situação, né, de imigração, e as funções psicológicas que ficam realmente desequilibradas. Então, a partir de hoje, você que assiste esse vídeo aí, não te sinta mais sozinho e sozinha, não te ache inadequado, inadequada, e também não mergulhe demais nas emoções inflamadas que são esperadas nessa situação. Olha as coisas de fora, lembra desse vídeo, dessas palavras e dessas dicas, assiste ele de novo aí, salva e compartilha se for preciso, para você lembrar ou para alguém te lembrar disso tudo, para que nos momentos difíceis você retome o maior nível dessa experiência, que é a consciência do propósito pelo qual você está aqui, você e seu companheiro, você e sua família aqui em outro país, e conseguir reafirmar dia a dia o porquê vale a pena, o porquê você tá, ou quem sabe até o porquê não tá mais, e refazer combinados e quem sabe mudar de vida, por que não? Ninguém é obrigado a nada e a gente sempre tem escolhas, né, com concessões, coisas boas, coisas ruins de todos os lugares, mas cada um sabe de si, dos seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, seu futuro, suas propostas, e tem que combinar isso muito bem com quem está caminhando aí lado a lado e com quem fica também para manter o afeto, vínculo de confiança e de respeito mútuo, apesar de tudo, já que se passa a viver em realidades tão diferentes de quem ficou. Tá certo, gente? Muito obrigada por poder contribuir com vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e um grande abraço para todos.